Fala pessoal, beleza? Nessa hora a gente vai dar início a uma nova área da física chamada hidrostática. A hidrostática é a área da física que vai estudar os fluidos de forma estática, ou seja, parados. Então, a gente vai entrar num ponto importante aqui da física, né? Que a gente muda um pouco a nossa vertente. A gente o tempo todo estava trabalhando com objetos sólidos, né? Em nenhum momento a gente se preocupou com outro tipo de material. E aqui a gente vai se preocupar sim com o movimento de fluidos, né? No caso, de forma estática. Então, vamos lá avaliar um pouquinho as ideias básicas. Então, a primeira coisa é entender o que é um fluido, né? Sempre que eu falo um fluido, vem na nossa mente apenas o líquido. Mas o fluido, ele, de maneira mais geral, pode ser entendido, né, como uma substância que vai poder, que tem uma capacidade, né, de se deslocar por um duto, uma tubulação, por exemplo. E isso assume a forma daquele duto. E isso a gente sabe que pode ser realizado tanto por um gás quanto por um líquido. Então a gente define o fluido como sendo uma substância ou gasosa ou líquida. Então, diferente do que a gente imagina, não é só líquido. Então aqui a gente tem, no caso, né, uma ilustração do que seria o estado gasoso e o líquido. Qual a diferença entre esses dois casos, né? Sabe lá de outras áreas, né? Que no caso gasoso, as moléculas estão bem espaçadas, né? Possuem baixa força de coesão e elas assumem o volume no qual estão contidas. No caso do líquido é semelhante, né? A diferença é que elas têm uma força de coesão um pouco mais intensa e elas costumam ficar, por fatores gravitacionais, né? Ocupando a parte de baixo do recipiente, mas também de acordo com o seu formato, beleza? Então, um fluido ele pode ser entendido como um gás ou líquido. Nesse primeiro momento, a gente vai avaliar dentro da hidrostática, no caso de um líquido. A parte gasosa, né, e algumas ideias mais gasosas, a gente vai ver na parte de física térmica, quando a gente estiver falando sobre os gases ideais. Então, um ponto importante que a gente precisa entender, né, e diferenciar é o conceito de massa específica e densidade. Essas duas características são muito importantes, né, no caso da descrição de uma substância que se comporta como um fluido. Então, a massa específica, né, de uma substância pura é dada pela letra μ, e pode ser calculado como sendo a massa dividido pelo volume daquela substância. Então, a massa que você tem da substância dividido pelo volume que ela ocupa. E a densidade do corpo, dada pela letra Dzinho, né, é entendida como a razão entre a massa do corpo e o volume do corpo. E aí a gente fica assim, né? Mas é a mesma definição. Mas elas têm ideias diferentes. Já vou mostrar como que elas se diferenciam. A primeira coisa é a seguinte: para um corpo maciço, né, e homogêneo, a densidade ela pode ser igual à massa específica da substância. Quando que elas vão ser diferentes? Vamos ver aqui uma diferença entre essas duas ideias. Nessa imagem, a gente tem um corpo completamente sólido e um corpo que tem um vazio aqui dentro, né, um buraco aqui dentro. Quando a gente calcula a massa específica, a gente vai levar em consideração apenas o volume ocupado pela massa. Então, por exemplo, na figura aqui do lado direito, a gente desprezaria esse buraco aqui dentro, né? Então, o volume seria apenas o volume da região azul. Agora, no caso da densidade, a gente ia calcular a massa do objeto dividido pelo volume total, independente desse espaço. E o que acontece? O volume seria maior, sendo que a massa é a mesma, daí a densidade acaba sendo menor do que a massa específica nesse caso. Então, a densidade ela leva em consideração o volume completo do corpo e a massa específica apenas a parte que contém a substância. Então, essa é uma diferença importante nesses dois conceitos. Em geral, esses dois conceitos sempre vão ser iguais, né? Tirando casos específicos, a gente sempre vai poder trabalhar ou com massa específica ou densidade. A gente tem que ficar atento com essa pequena diferença. No SI, a massa específica e a densidade são medidas em quilograma por metro cúbico, então esse é o padrão para massa e o padrão para volume. Tá? Outras unidades que também vão ser bastante comuns, né? O grama por centímetro cúbico ou o quilograma por litro. É mais normal, né, digamos assim, se encontrar o grama por centímetro cúbico. Tá? E aí qual é a relação entre grama por centímetro cúbico e quilograma metro cúbico? 1 grama centímetro cúbico equivale a 1000 quilograma metro cúbico. Então, na dúvida, a gente pode fazer uma regra de 3 com esse fator de conversão para encontrar as correspondências entre essas unidades ali que a gente estiver trabalhando. Tá bom? Então, um exemplinho prático para a gente avaliar, né?
Um corpo em forma de cubo, de aresta 2 metros, tem massa 40 kg. Qual a densidade desse corpo? Então aqui a gente está interessado apenas em calcular a densidade. O corpo ele não tem buracos, então é apenas o volume normal dele, né? O volume total. Independente se tivesse também, a gente está pensando na densidade. Então o volume do corpo, como é um cubo, é a área da base vezes a altura, só que a área da base é A ao quadrado vezes a altura A, então o volume desse cara é A ao cubo. E o A vale 2 metros. Então 2 ao cubo vai dar 8 metros cúbicos. Então esse é o volume desse objeto. A massa é de 40 quilos, então a densidade é massa sobre volume. Então fica 40 kg dividido por 8 metros cúbicos. Então a gente tem 5 kg metro cúbico. Tá bom? Então essa é a densidade desse corpo nessa situação. Então, é assim que a gente calcula a densidade. Pressão. Sempre que a gente fala sobre pressão, que é um outro conceito bastante importante, a gente logo associa a força, né? Se eu aplico uma força maior, eu estou exercendo uma pressão maior. Isso é intuitivo de se pensar. Só que pressão e força, apesar de estarem ali conceitos próximos, né? Estarem associados de certa forma, são ideias diferentes. Eles são conceitos diferentes. E afinal de contas, o que é a pressão? A pressão é uma força que está sendo aplicada sobre uma região. Em outras palavras, é a razão entre uma força F aplicada sobre uma superfície de área A. Então, quando você aplica uma pressão sobre algum objeto, alguma superfície, o que você faz é pegar uma força e distribuir sobre aquela superfície. Isso é pressão. Tá? Então, aqui no nosso desenho, você tem uma força F sendo aplicada numa região A, por exemplo. Então, calcular a pressão é você avaliar a distribuição dessa força sobre aquela região. Tá bom? Então, pressão, por definição, essa é a definição mais fundamental que você vai ver de pressão, é a razão entre a força, que no caso aqui perpendicular à superfície, dividido pela área. Então, outro detalhe, apenas a componente perpendicular à superfície contribui para a pressão. Tá? Por isso que aparece esse Fn aqui. Bom, Fn então é a intensidade da componente da força F, né? Normal à superfície. Em geral, esse cara sempre vai ser perpendicular à superfície, mas é importante ficar atento com essa ideia aqui. Outro ponto importante, né? Qual é a unidade padrão de pressão? Newton por metro quadrado, chamado de Pascal. Então, a unidade padrão é Newton, que é o padrão para força, dividido por metro quadrado, que é o padrão para área. E a razão entre esses caras dá o Pascal. E uma observação bastante importante. Diferentemente da força, a pressão não é uma grandeza vetorial. Lá na força, a gente, né, lembrando, a gente viu que ela precisava de uma direção, um sentido e uma intensidade para ficar bem caracterizada. Né? A gente falava uma força vertical para baixo, com intensidade 20 newtons. Aqui a gente não precisa dar todas essas ideias, porque a pressão ela deixa de ser vetorial e ela é apenas uma grandeza escalar. Então você só precisa fornecer o quê? Um número e uma unidade. Então uma pressão de 20 newtons metro quadrado, né, exercido sobre a superfície. Então aqui é uma diferença bem importante. A pressão é uma grandeza escalar e não vetorial. Bom, então fiquem atentos com essa ideia. Bom, pressão é um conceito muito difundido no nosso cotidiano, só que às vezes a gente não consegue associar com algumas ideias porque as unidades que aparecem no dia a dia são diferentes das unidades que o padrão, né, do sistema internacional usa. Então, por exemplo, outras unidades aqui de pressão, né? O atmosfera, que é o ATM. O atmosfera é tomado como referência, a gente já vai ver, né, o que é isso. A pressão atmosférica, nível do ar, daí vem a ideia do atmosfera, o ATM. Milímetro de mercúrio, também denominado de Thor, né? É tomado como referência a partir lá da ideia de Torricelli, no experimento de Torricelli, que a gente também já vai ver. Uma curiosidade a respeito do milímetro de mercúrio. Essa é a unidade usada na aferição de pressão. Então, quando você faz lá a aferição de pressão, né? A pressão normal é 120 por 80, né? 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, que seria a maior pressão que o seu coração bombeia e a menor pressão que ele bombeia. Então, essa unidade de pressão está relacionada aqui com o experimento de Torricelli, que a gente já vai ver. Então, o milímetro de mercúrio é essa unidade usada, por exemplo, na aferição de pressão. O PSI, né, que significa libra por polegada quadrada, também é uma unidade bastante utilizada, por exemplo, quando você vai em máquinas no posto de gasolina, encher o pneu do carro, da bicicleta, né? Geralmente está lá em PSI, que ele parece lá 30, 32 PSI.
Então, aquela unidade também de pressão óbvio, né, do pneu que você vai encher. Só que nesse caso, essa unidade ela é do CGS, que é do padrão, né, de países de língua inglesa. Então, não faz parte do SI, mas também é muito difundido. E aí uma relação entre essas grandezas, né? Um ATM, que seria a nível do mar, né, a pressão atmosférica a nível do mar, equivale a 10 a quinta Pascal, que é o padrão SI, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 14,7 PSI. Tá? Então, esses são os fatores de conversão entre essas unidades. O mais comum aqui da gente usar, em geral, é ATM e Pascal. Tá bom? Milímetro de mercúrio também pode aparecer. PSI geralmente não é usado, né? Exceto em alguns casos, mas aí o fator de conversão geralmente é dado na questão. Tá bom? Então, essas aqui são algumas unidades que a gente já deve ter visto em algum momento no dia a dia. Então, estão relacionados também com o conceito de pressão. Então, um exemplo para deixar claras as ideias. Né? Sobre uma mesa está apoiado um bloco de massa 3,2 kg e que tem a forma de um cubo de aresta 20 cm, conforme mostrado na figura. Determine a pressão exercida pelo bloco sobre a mesa. Considere a aceleração da gravidade, né, como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse bloco está apoiado ali sobre a mesa, em equilíbrio, e ele está exercendo uma pressão sobre ela. Como assim exercendo uma pressão? Ele tem uma força-peso. E essa força-peso está sendo distribuída na área da sua face, que está aqui voltada para a mesa. Então você tem uma força que está sendo distribuída sobre uma área. Então você tem uma pressão sendo exercida ali. Então é isso que a gente precisa calcular. Então pressão é força sobre área. Então agora, quem é essa força aqui perpendicular à superfície? Quem faz o papel dessa força aqui é o peso do bloco. Então a gente precisa calcular o peso desse bloco. E a área? Qual que é a área que essa força está sendo distribuída? É a área de uma das faces do bloco, né, do cubo. Então basta calcular a área de uma das faces desse cubo. Então, primeiro, a força F é a força-peso do bloco. Então, a gente vai calcular usando m vezes g, que é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. 3,2, que é a massa dele que foi dada, vezes 10. 32 newtons é a força-peso desse cara, que no caso aqui é a nossa força F. A área da superfície, né, que está sendo distribuída essa força, é uma das faces desse cubo, que possui área, né, da face como lado vezes lado, L ao quadrado. Então, o lado é de 20 centímetros, passa para metro, né? 0,2. Então, a área aqui vai ser 0,2 vezes 0,2, 0,04. Em notação, né? 4 vezes 10 a menos 2, metro quadrado. Tá bom? Tá faltando metro quadrado aqui, mas é metro quadrado, tá bom? Então, a pressão é 32 dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Então, 32 dividido por 4 vai dar 8 vezes 10 ao quadrado, newton por metro quadrado. Então, essa é a pressão que esse bloquinho está exercendo ali sobre a superfície de contato com a mesa. Beleza? Então, é assim que a gente calcula esse tipo de problema. Pressão, né? Dentro desses problemas. Bom, onde que a gente vê mais pressão dentro do dia a dia, né? Tem alguns exemplos aqui, existem muitos outros, né? Mas só para aguçar as nossas ideias. Quando você tem aqueles carros que andam geralmente em dunas de areia, né? Os bugres e etc. Como é que é o tamanho da roda? A roda é muito grande, né? Por que que a roda é grande? Ela é larga, né? Porque a área de contato com a superfície vai ser maior. Pela definição de pressão, pressão é força sobre área. Então, pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Então, se você aumenta a área de contato, mantendo a força, que no caso desses carros seria o peso dele, aumentar a área do pneu, a área de contato, significa diminuir a pressão que aquele carro vai exercer sobre a superfície. E isso implica que ele não vai afundar na areia. Então, o motivo desses carros terem grandes rodas está associado a essa ideia. A mesma coisa para o elefante, né? O elefante ali, no caso, né, tem as patinhas maiores. Essa patinha maior serve justamente para distribuir melhor essa força-peso dele. Né? Então, a pressão acaba diminuindo porque você aumenta essa área de contato. Caso contrário, se tivesse uma pata pequena, ele afundaria muito mais, porque a pressão seria muito maior. Da mesma forma que, por que as facas bem amoladas têm a sua superfície, né, de corte muito afiada, muito fininha? Porque aquela área é mínima de contato. Então, uma área muito pequena significa que a pressão vai ser muito grande. E aí, o seu esforço na hora do corte vai ser menor. Então, tudo isso está atrelado à ideia de pressão. Então, o rastro aqui, né, deixado pelos pneus de um veículo ou pelas patas dos animais, resulta da pressão exercida sobre o solo.
Outra ideia importante de pressão, né, não podia deixar de lado, né, é a pressão provocada ali pelo aquecimento de um gás, no caso aqui a panela de pressão, né? Como é que funciona a panela de pressão? Você esquenta o líquido ali dentro, né? E aí você tem válvulas. Essas válvulas só permitem que o gás comece a sair a partir de um certo limite de pressão interna, que normalmente acho que é na faixa de 2 atm. O que que acontece? A gente vai ver lá em física térmica o motivo disso. A pressão de um gás ela está atrelada, né, às colisões das partículas nas paredes do recipiente. Então, quando aumenta essas colisões, com o aumento da temperatura, a pressão interna também vai aumentar. E por que, que a panela de pressão ajuda a cozinhar mais rápido os alimentos? Né? O ponto de ebulição, né, ponto de fusão e ebulição das substâncias, ele é influenciado pela pressão na qual elas estão sendo submetidas. Então, por exemplo, se a água aqui está sendo submetida a 2 atm, significa que a pressão, né, o ponto de ebulição dela vai ser alterado por conta dessa pressão diferente. A cada 1 atm, esse ponto de ebulição muda 10 graus Celsius. Significa que, a nível do mar, né, você tem uma pressão de 1 atm e a água ferve a 100 graus Celsius. Essa panela aqui, se não me engano, ela atinge 2 atm de pressão. Isso é suficiente para mudar o ponto de ebulição da água para 120 graus Celsius. Então, no caso, é a cada 1 atm 20 graus Celsius. Tá? Mais ou menos isso. Então, significa que o seu feijão aqui dentro, ele vai estar cozinhando a 120 graus Celsius e não a 100 graus Celsius. E por que que a água só vai ferver depois que atingir 120 graus Celsius? Por conta do aumento da pressão ali interna. Mas isso é uma discussão lá para a física térmica, que é só para a gente ilustrar a ideia de pressão presente no cotidiano. Aqui também é pressão, só que aplicada aos gases. Então, à medida que a gente aquece um gás, a pressão sobre as paredes do recipiente aumenta, porque essas colisões das partículas vão aumentando, e isso provoca, né, pressão de um gás sobre um recipiente, a colisão das moléculas, né, do gás com as paredes do mesmo. Bom, com isso, a gente chega à seguinte ideia. As, as pressões em um fluido, elas têm duas contribuições, né, térmica e gravitacional. No caso ali, que a gente acabou de ver do gás, você tem uma contribuição térmica. Então, isso ocorre devido ao aumento ali da agitação molecular, causado pela temperatura, energia térmica que você está fornecendo, o calor, e a agitação das moléculas aumenta, esses caras colidem mais com as paredes do recipiente, o que faz elevar a pressão do sistema. Onde que a contribuição térmica vai influenciar mais? Nos gases. Então, fluidos, tipo gás, vai ser muito influenciado pela contribuição térmica. Então, essa ideia aqui, ó. Conforme você aumenta a temperatura, esses caras começam a colidir, ó, pequenas forças contribuindo ali na parede do recipiente. Então, você tem várias pequenas forças sobre a área. Quando você faz uma estatística sobre isso, né, uma média estatística, você tem a pressão interna do gás. Tá? Então, isso aqui está relacionado com a contribuição térmica. E a contribuição gravitacional? Né? A contribuição gravitacional ela vai ter uma ideia mais importante em líquidos. Né? Por quê? Essas moléculas elas vão estar arranjadas aqui embaixo porque elas estão sendo atraídas o quê? Pela Terra. Então elas tendem a se aglomerar dessa forma. Então lá no mar, por exemplo, o fator gravitacional tem muita influência, porque a água vai estar sendo atraída para o centro da Terra. Então, conforme a gente vai aumentando a profundidade, tem mais água em cima da gente e a pressão vai aumentando. Então, a contribuição gravitacional está associada a essas forças de coesão entre as moléculas, né, que é muito maior no líquido do que no gás, e elas mantêm as moléculas aglutinadas ali no fundo do recipiente e vai ser muito mais significativo nos líquidos. E aí vem a ideia da pressão atmosférica. O que, que é a pressão atmosférica? Por conta dos efeitos gravitacionais, a gente tem uma atmosfera, né, que nos envolve. E essa coluna de ar em cima da gente exerce uma pressão sobre o nosso corpo. Como assim? Essa coluna de ar tem um peso. E é esse peso que está sendo distribuído sobre o nosso corpo. E esse peso da coluna de ar distribuído no nosso corpo, a gente chama de pressão atmosférica. Tá? É a pressão da coluna de ar que está sobre a nossa cabeça, digamos assim, né? Está sendo distribuída sobre o nosso corpo. E aí, onde que a pressão atmosférica é maior e onde que ela vai diminuindo, né? A nível do mar, você tem a maior coluna possível de ar na sua cabeça, né? Então, a nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Conforme a gente vai subir na serra, a gente vai aumentando ali a nossa altura, né, com respeito ao nível do mar,
E aí essa concentração de gás vai diminuindo, né? Então você tem uma massa gasosa menor em cima de você. Então a pressão atmosférica também vai ser menor, tá? Então a pressão atmosférica está atrelada a essa ideia do peso de uma coluna de gás, né, sobre o nosso corpo. E o experimento de Torricelli, né? A partir dessa ideia da pressão atmosférica, esse cara aqui, né, o Torricelli, ele pensou o seguinte: como que eu posso calcular, né, ou dar um valor para essa pressão? E aí ele fez um experimento bastante famoso usando mercúrio. Então o que que ele fez, né? Ele pegou um tubo de vidro, tinha um recipiente já com mercúrio e um tubo de vidro também preenchido com mercúrio. E ele virou esse recipiente ali nesse nosso mercúrio aqui que já estava no outro recipiente. E ele esperou estabilizar. Depois de um certo tempo, ele percebeu que a coluna do mercúrio ficou estabilizada em 76 centímetros a partir da superfície do mercúrio no recipiente de fora. Bom, isso ao nível do mar. E aí, o que justifica essa coluna de líquido a essa altura? Alguma coisa, digamos assim, né, está segurando esse mercúrio ali. E que coisa é essa? A gente sabe que existe uma pressão aqui, ó, nessa superfície desse líquido aqui no recipiente maior. E que pressão é essa? A pressão atmosférica, exercida pelos gases da atmosfera. Então, essa pressão foi responsável por manter, digamos assim, em equilíbrio essa coluna de mercúrio a 76 centímetros, certo? Esse AB é uma mesma linha horizontal. E a pressão não varia na horizontal, apenas na vertical. Então, a pressão aqui no ponto B é igual à pressão no ponto A. Tá? E aí, o que o Torricelli pensou? Né? Então, eu vou chamar de pressão atmosférica, né? Vou atribuir um valor à pressão atmosférica e associar a essa altura do mercúrio, a coluna de mercúrio. Então, considerando PATM o valor da pressão atmosférica a nível do mar, a gente tem que 1 atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. É daqui que saiu o primeiro experimento, né, que avaliou a pressão atmosférica usando essa ideia da coluna do mercúrio. Bom, então, em Pascal, a gente viu, vale 10 a quinta pascais, que é a unidade SI. Beleza? Então, esse foi o primeiro barômetro de mercúrio a nível do mar, feito pelo Torricelli. Bom, é isso, pessoal. Então, a gente viu alguns conceitos básicos aqui da hidrostática. Existem outros conceitos que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.